A partir de aqui. Um método fenomenológico. Então, o método fenomenológico, quando se usa? Quando não há razão para duvidar da bondade da informação e do investigador, não há vivido, nem é nada fácil de formar-se ideia sobre o fenômeno que estuda. Então, ele tem que ser à parte. Em que consiste? Na busca da compreensão baseada no que é óbvio, sensivelmente porque é a realidade percebida. Século XX, então, Alemanha, fundador Edmund Husserl, 1870-1938. E o que é fenomenologia? Ciência que estuda as aproximações dos fatos, fenômenos, e o âmbito que se faz presente esta realidade consciencial, consciência. Religiosidade pré-histórica. Então, analisando retrospectivamente, nós temos o animismo, o fetichismo, o totemismo lá na pré-história. O xamanismo. Os primeiros seres humanos vinham da caça, da pesca, da coleção de plantas e frutos silvestres, da coleta, né? Para eles era muito importante as forças da natureza, como o sol, a chuva, as tempestades e o vento, já que condicionavam sua alimentação e sua sobrevivência. E esta é a origem da crença em espíritos ou deuses presentes nesses acontecimentos naturais. O que na Umbanda são chamados orixás, né? São os espíritos da natureza. E também no esoterismo, gnomos, ninfas, deidades, naiades, salamandras, elfos, do terra, fogo, águas e ar. Pouco a pouco foram criando no solo, aqui no solo, essas divindades, presentes nas forças da natureza, mas também num ser superior, mais além, na divindade, uma presença que era mais difícil de entender. Na pré-história existem duas grandes preocupações, a fertilidade e a sobrevivência. O culto à fertilidade, então aquelas mulheres enormes, se centra nas Vênus, que são figuras de pedra que representam mulheres de ventre, cadeiras e peitos muito pronunciados, simbolizando a fertilidade humana e também da terra. O culto à sobrevivência se expressa nas pinturas rupestres, então das cavernas, que podiam responder à ideia mágica de favorecer a caça. Animismo. A crença que tudo é animado. Do latim anima, alma. Crença das que tanto objetos úteis de uso cotidiano ou aqueles reservados a ocasiões especiais, como qualquer elemento do mundo material, montanhas, rios, céu, pedras, plantas, animais, estão dotados de alma ou consciência própria. Inclusive a própria Terra também se chamando Gaia. Os animistas creem também que os humanos possuem almas que podem abandonar nossos corpos, já temporariamente, embora sonhamos ou permanentemente quando morremos, para transmigrar a outros homens ou simplesmente vagar por aí. Então a questão da reencarnação. O animista expressa o sentimento que experimenta o homem frente àquilo que é exterior e o que seduz, que assombra, que se aterra, que admira. Totem, tabu e fetiche. O termo totem designa um símbolo que pode ser real ou abstrato, representa uma cultura ou sistema de crenças. Então nós vemos os índios americanos com aqueles totens. Animais de poder, tipo gavião, águia, leopardo. Seu objetivo principal é assegurar o indivíduo que está protegido contra males ou ameaças. Usualmente estão representados por animais selvagens ou por animais que possuem alguma característica única. Tabu. Conduta moralmente inaceitável por uma sociedade, grupo humano ou religião. Proibição de algo supostamente estranho em alguma sociedade de conteúdo religioso, econômico, político, social, cultural, por uma razão não justificada baseada em prejuízos. O homem primitivo pensava que se cometia certos atos devia sofrer inevitavelmente certas consequências. As aceitava sem exigir que a relação de causa e efeito tivesse um conteúdo lógico, nem tampouco uma base ética e moral. Isso é o homem primitivo, né? A tradução e os costumes se haviam ensinado que se havia este ou aquele, já que os tabus teriam vigência em relação a ações, não omissões, sofreria tais e quais castigos. Um tabu que é bem conhecido é a questão do incesto, né? Os tabus podem incluir, então, restrições alimentares, como dieta, kosher, halal, vegetarianismo, veganismo, restrições sobre atividades e relações sexuais, masturbação, sexo pré-matrimonial e extramatrimonial, restrições no uso da linguagem, más palavras, juramentos,
Outros exemplos de tabus: comer carne no budismo, a vaca no hinduísmo, o cerdo ou morcilha no judaísmo e no islã. Comer carne no catolicismo durante a quaresma. São tabus. Falar da morte. Se elegem expressões alternativas. Passou para a melhor vida, para o outro lado, dormiu. Os órgãos sexuais, pênis ou vagina, não se pronunciam assim em público. Em algumas culturas, as perfurações no corpo não se permitem. Não aceitar transfusões de sangue, testemunho de Jeová, por exemplo, pela falsa crença que a alma estaria no sangue. Para alguns setores do cristianismo, o gozo da sexualidade é um tabu. Para algumas seitas, ela é só para procriar. Por incrível que pareça. Fetiche. Objeto material de culto ao que concedem propriedades mágicas ou sobrenaturais. Chega a ser venerado como um ídolo. Se associa a crenças e práticas religiosas, especialmente animistas, e objeto de estudo da antropologia, também como uma manifestação cultural. Em algumas religiões primitivas, se considera o fetiche como um representante de um ser superior e que tem suas mesmas características e poderes, portanto, lhes considera capaz de conceder graças e castigos. Se considera também um fetiche um objeto relacionado com a superstição, ao que se associa com a boa sorte. Neste caso, se pode identificar com a palavra amuleto. Aí nós temos o pata de coelho, trevo de 4 folhas, a própria que tu põe na pata do cavalo. Então são amuletos e talismãs. Culto aos ancestrais e à morte. Era uma prática piedosa comum a várias religiões, inclusive a religião dos Mormons, baseada na crença que os membros da família que haviam morrido têm uma nova existência, se interessam pelos assuntos do mundo e possuem a habilidade de influir na sorte dos vivos. Todas as culturas dão algum significado ritual à morte dos seres queridos. A meta é assegurar o bem-estar na nova existência dos ancestrais e sua boa disposição em relação aos vivos. Para a maioria das culturas, essas práticas não são como os cultos aos deuses. O propósito do culto aos ancestrais não é para pedir favores, senão para realizar o dever filial de um. Algumas pessoas creem que seus ancestrais necessitam ser providos por seus descendentes. Para outros, a expressão da piedade filial é o importante. Não importa se o ancestral recebe ou não o que se lhe oferece. Ciências afins à religião. Algumas formas guardam parentesco com as religiosas, mas devemos clarificar no sentido e diferenciá-los da atualidade religiosa autêntica, atitude religiosa autêntica. São atitudes, lembrando, religar é religar com o Criador. Atitudes emparentadas ou aparentadas com a ciência e diametralmente opostas à religião. A magia, a feitiçaria e a superstição. Na verdade não tem nada de ciência, né? Aqui está errado. Tem mais a ver com misticismo e com esoterismo. E com o ocultismo. A magia. A magia se fala em todas as religiões em forma de milagre. A principal diferença entre magia e milagre é que este último implica a ajuda de uma deidade, ou de um anjo, um ser de luz. Embora que a primeira não possui necessariamente o suporte divino. Mas o que é magia para uma pessoa é milagre para outra. A ciência, todos os nossos aparelhos que temos hoje em dia, computador, celular, televisão, internet, seria considerado magia lá no século 17 e 18. O que a ciência hoje foi magia no passado. Os feitos de Moisés, quanto o livro do Êxodo, são considerados como milagres pelos judeus e cristãos. Mas o Corão qualifica Moisés como um mago, e um mago treinado no Egito, né? Nas religiões primitivas, o homem rogava aos deuses e espíritos mediante pregarias e sacrifícios. E através das pitonisas também, né, das ledoras da sorte, as buenadixas. E ao mesmo tempo, o dirigente religioso executava cerimoniais e entoava encantamentos que em si mesmo podem lograr ao fim desejado. Então a gente tem a série Harry Potter ali, toda a questão da bruxaria. Feitiçaria. Semelhante à magia negra, a magia pode ser branca ou negra, para o bem ou para o mal. A feitiçaria é a apropriação de poderes naturais ocultos com fins maléficos mediante uma habilidade extraordinária em quem a exerce. Controle do terra, fogo, água e ar, por exemplo, dos elementos. Metamorfoses e outras coisas.
O feiticeiro é considerado como um homem possuído por um demônio, em cujo nome fala e atua, ainda sem perder sua personalidade. Mas muitos praticantes da feitiçaria estão persuadidos do seu poder extraordinário baseado no conhecimento especial das leis da natureza. Então, a questão do que eu falei lá da ferradura, do 13, o tarô, quiromancia, cartomância, leitura da mão, quiromancia, leitura pela água, hidromância, pelo espelho, dioptromância, as várias mâncias. E a necromância, que é mal, na verdade, necromância é abrir os intestinos de certos animais e fazer a leitura por ali, não tem nada a ver com o espiritismo. Necromância é a visão através de objetos mortos. Então, a superstição atribui poder extraordinário a certos rituais, sem relação com a divindade, valendo-se de objetos especiais, amuletos, talismãs, praticando os ritos singulares. O supersticioso crê que vencer o temor e a angústia produzidos pelas forças ameaçantes e incontroladas. Suas manifestações mais frequentes são orações milagrosas, a adivinhação do futuro, cartomância através da carta, tarô principalmente, quiromancia através das mãos, linhas das mãos, feitiços profiláticos de amuletos, talismãs, malefícios, mal do olho, olho gordo, etc. Práticas devido ao falso discernimento que diviniza a natureza, atribuindo poderes próprios ao sobrenatural. O sagrado e o profano. Vivemos do profano mediante observação, experiência, cálculo e razão. Nossa relação com o profano é o conhecimento empírico e da ciência, conhecimento prático e da ciência. Invocamos o sagrado mediante ciências místicas, rituais mágicos e cultos religiosos. Nossa relação com o sagrado é a origem da magia e da religião. A realidade em todas suas partes pode ser percebida como sagrada ou profana. Percebe-se o sagrado é contemplar em certos objetos, situações ou imagens uma profundidade insondável, inominável, um valor supremo, uma beleza inefável, uma imanência do Criador na natureza, que é o panenteísmo. Deus em tudo, um significado transcendente. Perceber o profano, por outro lado, é ver o inerte, o morto, o mecânico, o frágil, o que perece, chegando inclusive a ter conotações negativas, vileza, maldade, pecado, etc. O sagrado se integra a uma cosmovisão que é solidez, sentido e explicação. Ajuda a superar as crises existenciais, inspira alento e esperança. A experiência religiosa do sagrado se apresenta ao homem como a razão de ser do profano, sua origem mesmo. Todas as coisas profanas, sua mais íntima essência, são sagradas ao estarem invadidas pela transcendência de um caráter totalizador do sagrado, o Tao, tolerância, amor e ordem, de Lao Tse, do Tao Te Ching, caminho do bem e da virtude. Aí temos o I Ching também, né, que é utilizado até pelas empresas hoje em dia, que é lá da época do Forri. O mistério. O âmbito sagrado faz referência à transcendência, a algo ou alguém que se faz presente na experiência religiosa. Mas aqui não se esclarece a identidade deste outro ao que os seres apelam. Intentemos, então, esclarecer sua identidade. O cristianismo o identifica como Deus, Pai de Jesus Cristo. Mas outras tradições autenticamente religiosas se referem a ele como outro nome. Por isso, para que nossa descrição abarque todas as religiões da história, se designa ao mistério, ao transcendente. O próprio do mistério é designar uma realidade que o homem não pode fazer cargo em absoluto. Tal esse significado no verso de Lakena Upanishad, um dos livros mais antigos da China, lá, junto com os 4 Vedas, os Upanishads, e o Mahabharata, que contém o livro de Krishna. A diferença de tudo conhecido e também de todo desconhecido. Assim, dada a absoluta superioridade do mistério, não é possível descrever por contemplação direta ou imediata. Em tal caso, desejaria de ser incontrolável e absoluto. Somente pode absorvê-la pelo eco que produz no sujeito religioso. Por isso é frequente que nas tradições religiosas se designe como totalmente outro. Característica do mistério real. Não é uma intervenção do homem religioso para explicar humanamente inexplicável. Indemonstrável.
O homem religioso não pode recorrer a nenhuma prova racional para demonstrar uma presença que se lhe impõe como interdependência de seu esforço, nem explicações científicas para dar conta de sua natureza. Ele acredita sem precisar de demonstrações. Transcendente. Carece em nosso mundo de um ponto de comparação para explicar seu ser e de um meio técnico para controlar sua ação. Tu não consegue explicar Deus. Imanente. Porque sem perder sua transcendência, o mistério é imanente a tudo, fazendo-se presente no fundo subjetivo do homem mesmo. Inclusive, na física chama o bóson de Higgs, a partícula divina. Ativo. Se apresenta a consciência religiosa dotada de um poder dinâmico e uma força eficaz, que é a razão do ser e do obrar de todos os demais seres existentes. Comprometedor. Porque essa força poderosa não anula a liberdade do homem ou provoca sua reação de forma mecânica. Pelo contrário, respeitando a liberdade do homem, solicita sua resposta e promove um compromisso voluntário em ode a secundar a ação do mistério no mundo. Valioso. É uma realidade sumamente valiosa, vale por si mesma, confere valor a tudo que existe. É, na expressão de Martín Velasco, a realidade que é digna de ser em si mesma e faz digno de ser a tudo que és. Gratuito, porque vale pelo que é, pelo que procura ou promete ao homem, e não pelo que procura ou promete ao homem. Não é manipulável pelo homem, não é negociável para despejar incógnitas, nem para satisfazer seus desejos. Por isso chamamos gratuito. Por isso que diz que a caridade tem que ser gratuita, sem esperar nada em troca, não sabendo a mão direita que faz a esquerda. Tremendo, se apresenta em absoluta transcendência, com soberana majestade, poder e atuação eficaz sobre o homem. Mysterium tremendum, em latim. Heard em inglês. H-E-I-R-D. Fascinante. Possui um atrativo irresistível pela sua beleza, sua bondade suprema, possui imaculada santidade, pelo seu imenso valor que valoriza o homem. Pessoal, o mistério do divino se faz, sem dar historicamente formas inanimadas de elementos da criação, astros, montanhas, rios, árvores, animais, etc. Isso não se opõe ao caráter pessoal que lhe atribuímos. A razão está em que o importante não é a atribuição de propriedades espirituais, senão a qualidade de relação que a pessoa estabelece com o mistério. Silencioso. A estrutura se reconhece Deus no silêncio. Pessoal que oferece ao mistério não quita a experiência religiosa de seu silêncio. Por isso que Jesus dizia que tem que orar em silêncio, no silêncio do teu quarto. Ainda que o cristianismo da divindade ha sido caracterizado como palavra ou verbo, o silêncio de Deus não há desejo de ser denunciado, sobretudo na atualidade, dando origem a multitude de correntes de opinião. Se Deus cala, quizá se deva a que não existe o que há morto. A comunidade, sua razão de ser. A raiz do caráter social da religião, por onde da comunidade, é a raiz mesma da atitude religiosa. A presença do mistério no sujeito religioso e a reação com que ele responde à mesma. Em efeito, a relação com o mistério afeta o homem de maneira total e definitiva, ligando-se com ele de forma mais intensa. A relação que para o sujeito tem um valor superior ao que pode possuir o resto de suas relações. Quando esta relação se expressa e sua expressão se encontra com as expressões dela, dão outros sujeitos, entre todos os sujeitos afetados por essa mesma relação. Esta cria um laço de conexão mais forte dos que pode estabelecer qualquer outra forma de relação humana, ligando tudo a todos. A comunidade religiosa com fraternidade, como eclésia, não deixa de ser uma experiência de estreita convivência, mediante sua dinâmica própria de grupo humano de pessoas que interatuam entre si, influenciando-se reciprocamente e compartem mais ou menos conscientemente interesses, objetivos, características e normas de comportamento. O resultado de uma íntima associação é, desde o ponto de vista psicológico, uma certa fusão das individualidades em um conjunto comum tal que o eu próprio de cada pessoa está constituído em vários aspectos, pela vida comum e pela finalidade do grupo. Se trata de uma atitude de espírito muito rica, compromete em efeito a mente, o coração e a vontade. Esta associação deve alcançar os dinamismos operativos da pessoa, traduzindo-se assim em compromisso ativo com a congregação e com a comunidade, que deve estar estreitamente unido à confiança em sua competência e na busca honesta do bem comum.
Então, isso seria, fecha o assunto. Até a semana que vem, pessoal.